As férias escolares terminaram, mas o período ainda é de muita diversão, principalmente nos banhos, nas praias, rios, balneários, piscinas e, na maioria deles, envolvendo crianças. O que nos faz voltar os olhos para os números revelados pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que aponta o afogamento como principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos. Também, de acordo com os dados, a cada 3 dias, uma criança morre afogada no Brasil. No Maranhão, recentemente 2 crianças morreram afogadas em rios, uma na comunidade Furo da Bolívia, na zona rural de Pindaré-Mirim, e a vítima foi a Ananda Vitória dos Anjos, de 5 anos. Outro caso aconteceu no rio Grajaú, na zona rural da cidade Bela Vista do Maranhão, e a vítima foi identificada como José Francisco, de 8 anos. No último domingo, em Balsas, uma equipe do SAMU foi surpreendida quando 2 rapazes adentraram no prédio com uma criança no colo e informando que ela teria se afogado. Todos os procedimentos foram feitos, mas infelizmente a criança não resistiu. Tinha uma equipe, que fica na base, que não é o local mais apropriado para atendimento, então que fique bem claro isso para a população balsense. O SAMU de Balsas, ele tem equipe, tem viaturas que são preparadas e adaptadas para atender fora de um local estático, que é uma unidade hospitalar. Então, não é o melhor lugar para se atender aqui dentro do SAMU. Porém, acontece de, às vezes, o usuário vir até aqui, como foi esse caso desta criança, que muito pequena, por volta de 1 ano de idade, foi curiosamente querer ver o que tinha dentro de um balde que não virou devido ao peso da água, e ela terminou imergindo naquela água e sem ter condições de sair. E ninguém sabe por quanto tempo ela ficou lá nessa condição. E aí, ao chegar no SAMU, fizeram todos os atendimentos que foi possível, até muito mais do que o horário, que a gente prudentemente pode questionar se é viável ou não o retorno de uma circulação espontânea, que a gente chama, que é quando essa pessoa tem possibilidade de retornar à vida. Mas exatamente por ser criança, por ter uma esperança maior que possa retornar. Mas que infelizmente não foi esse caso. E essas são situações lamentáveis que a sociedade está exposta diariamente, que são esses pequeninos, que às vezes eles cegam os pais em frações de segundo. Gelson Vicente trouxe o pequeno Caleb, de 3 anos, para se refrescar nas águas do rio, mas sabe que não dá para descuidar um só momento. Eu vim com a mãe dele, a gente reveza, Uma toma banho, outra hora, mas a atenção tem que ser redobrada, porque criança é imprevisível. Então, todo momento tem que estar atento. E você, tendo aquela segurança, aquela proteção, tem como você conciliar o seu divertimento, o seu momento de lazer e cuidar e proporcionar à criança também esse momento de diversão que é tomar banho aqui na beira-rio. E quando o assunto é afogamento, todo cuidado é pouco mesmo. Isso porque, antes dos 4 anos de idade, a cabeça e os braços são mais pesados do que o restante do corpo e a criança se desequilibra facilmente. O primeiro cuidado que a sociedade em geral deve ter, principalmente quem tem crianças pequenas, é a prevenção. Sempre previna toda e qualquer situação de afogamento. E como que se vai dar essa prevenção? É sempre estar atento, não mergulhar em águas escuras, não mergulhar em águas correntes, não mergulhar em locais de águas que você não conhece. Você, por exemplo, se tem piscina em casa, sempre estar vigilante para com as suas crianças que não sabem nadar. Os principais motivos de afogamento que acontecem normalmente é porque os pais estão distraídos, fazendo alguma outra coisa. Normalmente em ambiente de praia, o que acontece muito é os pais estarem fazendo uso de bebidas alcoólicas e acaba perdendo a atenção ali sobre a criança. No ambiente doméstico, é mais por conta de celular, às vezes o pai está distraído no celular e acaba perdendo a atenção ali também. Então, o primeiro fator de proteção para a criança, próximo de meio aquático, é sempre supervisão constante. O segundo fator é sempre, quando você for dar banho no seu bebê, na sua criança menor, sempre manter uma mão segurando ela. Por quê? Porque quando você está dando banho na criança, ela pode escorregar, pode vir a bater a cabecinha ali na banheira, pode vir a broncoaspirar uma pequena quantidade de água, e tudo para a criança é sempre mais grave do que se fosse para o adulto. Uma coisa muito importante também é sempre esvaziar a banheira ou o balde ou o recipiente onde você dá banho na sua criança.
Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o afogamento é a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos de idade. E um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde mostra que mais investimento em prevenção poderia salvar a vida de mais de 774 mil crianças até 2050. E são ações simples que podem salvar muitas vidas, como o ensino à natação ainda nas escolas e a conscientização sobre os riscos de acidentes na água. O tenente do Corpo de Bombeiro em Balsas explica que nos casos de afogamento, acionar socorro o mais rápido possível pelo número 193 ou 192 é o que faz a diferença para que o atendimento à vítima seja feito com sucesso, preservando a vida. A primeira indicação no caso de afogamento é retirar a criança imediatamente da água e colocar sobre uma superfície rígida. O ideal é que você inicie imediatamente as manobras de RCP, não tente levar a criança imediatamente para o pronto-socorro. Ao invés disso, faça as manobras, verificar se a criança está respirando, se ela está tendo a expansão torácica, se ela está tendo batimentos, que você pode conferir aqui por debaixo do braço dela, colocar aqui 2 dedos, ou o dedo anelar e médio ou o dedo indicador e médio, você pode verificar se está tendo pulso. Caso você não verifique nenhum sinal de consciência nela, ligar imediatamente para o SAMU, para fazer o atendimento, para levar essa criança o mais rápido possível para o atendimento médico e realizar a manobra de RCP enquanto o socorro não chega, que consiste basicamente nas mesmas manobras que são feitas para os adultos, só que adaptado para a criança. No caso do adulto, você utiliza as 2 mãos, na criança você vai utilizar apenas 2 dedos. Ou você vai utilizar o dedo indicador e o dedo médio, ou você vai utilizar o dedo médio e o anelar. Um dos 2. Você vai usar apenas 2 dedos para fazer a compressão torácica da criança. E o local da compressão é sempre na linha intermamilar. Você vai ver lá os 2 mamilos da criança, ela vai estar deitada de barriga para cima, e você vai pousar os seus 2 dedos no meio dessa linha intermamilar, bem aqui no meio do peito. E aí você vai fazer 30 compressões e depois vai fazer 20 respirações, que consiste em você soprar o ar dentro da boca da criança. Quando eu digo soprar, não é o ar do pulmão. Você soprar o ar do pulmão, você pode causar lesões no pulmão da criança. Você vai utilizar apenas o ar que está na sua boca. Você vai encher só a sua boca e esse ar que está dentro da sua boca que você vai soprar na criança. Ainda sobre os cuidados com as crianças, o tenente faz algumas recomendações quando acontecer engasgo nas mesmas. Você pousar a criança aqui sobre o seu ombro, dar batidinhas aqui nas escápulas, entre as escápulas, para ajudar ela a expulsar esse líquido. Caso a criança venha a perder a consciência, caso ela não consiga tossir, caso ela não apresente tosse, aí você já vai fazer a chamada manobra de Harris, que você vai colocar a criança sobre o seu antebraço, você vai inclinar ela num ângulo de 45 graus, com a cabeça virada para baixo, sempre fazendo aqui a proteção da cabeça, deixando as vias aéreas permeáveis, sempre com a barriga virada para baixo, e aí entre as 2 escápulas você vai dar 5 golpes. Se nesses 5 golpes a criança não se desengasgar, aí você vai mudar para o outro braço, com a barriga para cima, você vai pegar o mesmo dedo da compressão e vai fazer 5 compressões na linha intermamilar sobre o seu antebraço aqui, com a criança virada de cabeça de barriga para cima. Caso não se desengasgue, retorna o procedimento, mude para o outro braço, com a barriga para baixo, a cabeça inclinada, a cabeça mais baixa que o restante do corpo, para a gravidade ajudar nesse desengasgo. Faça novamente 5 golpes com o calcanhar da mão, não é com a mão toda, só o calcanhar, entre as escápulas, para fazer com que essa criança ela venha a desprender esse líquido que está obstruindo a via aérea dela. E da mesma forma do afogamento, ligar imediatamente o SAMU, o Corpo de Bombeiros, para fazer o atendimento especializado e até a chegada do atendimento, vai fazendo essas manobras até que a criança se desengasgue ou chegue o serviço especializado. E com a instabilidade no número de emergência do Corpo de Bombeiros 192, o Batalhão em Balsa disponibiliza um número WhatsApp para facilitar o pedido de socorro com mais rapidez e eficácia. Pelo telefone 99-3541-4799. E quando o atendimento for em uma zona rural, é pedido também que mande a localização.